Há uma pergunta simples que atravessa séculos e ainda incomoda. O que realmente aconteceu quando a Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas? Gênesis 6:4 nos entrega uma frase curta, mas cheia de peso, e depois segue adiante, como se o leitor já soubesse de tudo. Most people assume que essa passagem é apenas um detalhe estranho antes do dilúvio, mas ela pode ser uma das chaves para entender por que o mundo antigo chegou a um ponto de ruptura. Nesta história, nós vamos caminhar em 3 movimentos claros. Primeiro, vamos olhar para o texto bíblico com calma e entender o que ele diz e o que ele não diz. Depois, vamos visitar as tradições antigas que tentaram preencher esse silêncio, como o livro de Enoque, e ver por que tanta gente levou isso a sério. E por fim, vamos voltar ao dilúvio e perceber como esse enigma muda a forma como lemos o juízo, a misericórdia e o aviso sobre os dias de Noé. E uma vez que entendermos essa primeira camada, a verdadeira história começa. O capítulo 6 de Gênesis abre uma janela para um mundo que parece distante, mas não é irrelevante. O texto fala de crescimento humano, de uma terra cheia e de um tipo de união que cria tensão. A Bíblia não apresenta isso como romance, nem como mito inocente. Ela apresenta como parte do cenário de uma crise. Logo depois, ela diz que a maldade do ser humano se multiplicou e que os pensamentos do coração eram maus todo o tempo. Essa sequência não é acidental. Ela sugere que existe um fio ligando um desarranjo no começo do capítulo a uma violência generalizada no fim. Mas aqui nós temos um problema. Quando o texto é breve, a nossa mente corre para preencher os espaços, e ao longo da história, isso gerou leituras diferentes. Alguns dizem que filhos de Deus são anjos. Outros dizem que são a linhagem piedosa de Sete. Outros dizem que são reis, nobres, governantes que abusaram de poder e tomaram mulheres à força. Cada leitura tenta responder a mesma pergunta: por que esse trecho está aqui e por que ele parece tão carregado? O mais curioso é que, mesmo quando pessoas discordam sobre o sentido exato, quase todos percebem que Gênesis 6 descreve um limite sendo ultrapassado. Algo cruzou uma linha. E quando limites caem, o mundo muda. A Bíblia fala de fronteiras desde o começo. Há um jardim com um limite. Há uma árvore com um limite. Há um mandamento com um limite. A queda acontece quando o limite é desprezado. Então, e quando Gênesis 6 descreve uma união fora do lugar e logo depois descreve uma terra cheia de violência, muitos leitores antigos ouviram uma mensagem. O mundo antigo não caiu apenas por pequenos pecados isolados. Ele caiu por uma distorção profunda que afetou estruturas, cultura e até a imaginação do ser humano. É por isso que esse tema volta em muitos lugares. Ele aparece em debates judaicos antigos. Ele aparece em discussões cristãs antigas. Ele ecoa em Judas e em 2 Pedro. E ele reaparece, de forma indireta, quando Jesus fala: como foi nos dias de Noé, assim será. Não é para criar medo barato. É para chamar atenção para um padrão. A história bíblica não é uma coleção de cenas soltas. É uma linha que mostra como o mal se infiltra, como ele cresce e como Deus age com paciência e justiça. Se este fosse um documentário, a câmera ficaria aqui por um momento, sem pressa. Porque a pergunta não é só quem eram eles. A pergunta é: o que acontece quando o ser humano começa a tratar o sagrado como matéria-prima, o corpo como objeto e o limite como piada? Quando isso acontece, o dilúvio deixa de ser apenas uma história antiga. Ele vira um espelho, e esse espelho não é confortável.
E antes de avançar, vale uma pausa simples. Se você gosta desse tipo de investigação bíblica, acompanhe o canal e continue com a gente. Muitas pessoas passam por Gênesis 6 rápido demais e perdem a atenção que o texto carrega. E o que vem a seguir é exatamente onde a atenção aumenta. Chapter 2. Filhos de Deus. 3 leituras antigas. Um enigma. Para entender o enigma, precisamos começar do jeito mais honesto, com o texto. Gênesis 6 fala de filhos de Deus e filhas dos homens. Em hebraico, a expressão pode ser lida de mais de uma maneira, e isso abre caminhos. Em outros lugares do Antigo Testamento, filhos de Deus pode se referir a seres celestiais, como em Jó 1:6, onde seres se apresentam diante do Senhor. Essa conexão fez muitos leitores antigos dizerem: aqui também é isso. Eles imaginaram uma rebelião de seres espirituais, uma quebra de ordem entre céu e terra. Mas existe uma segunda leitura, bem conhecida em tradições cristãs. Os filhos de Deus seriam a linhagem piedosa de Sete, e as filhas dos homens seriam a linhagem de Caim. Nessa visão, o problema não é biológico, mas moral e espiritual. É uma mistura de alianças. É quando quem deveria preservar a fé se une a um mundo que rejeita Deus, e a idolatria cresce. Essa leitura tenta proteger a ideia de que anjos não se casam, e também tenta manter o foco no pecado humano. E existe uma terceira leitura. Os filhos de Deus seriam governantes, homens de poder, talvez reis antigos, que tomaram mulheres como quiseram. Essa leitura diz que Gênesis 6 descreve abuso, poligamia forçada, dominação. Não é uma história sobre seres celestiais, é uma história sobre tirania. E nesse cenário, os Nefilim seriam guerreiros violentos, não necessariamente híbridos. Seriam figuras de opressão, homens de renome, celebrados por um mundo doente. Quando olhamos essas 3 leituras, percebemos algo importante. Todas concordam que existe uma queda. Todas concordam que a sociedade se desorganiza. E todas concordam que o resultado é violência. Isso significa que, mesmo se a gente não fechar a questão de um jeito definitivo, ainda podemos entender o coração do texto. Ele está falando de um mundo em que a força vira lei. E quando isso acontece, o fraco não tem defesa. Agora, por que tanta gente antiga preferiu a leitura angelical? Em parte, porque ela explicava um detalhe: os Nefilim. Gênesis 6:4 menciona esses seres e os chama de poderosos e homens de renome. Esse nome soa antigo. Ele soa como memória, não como invenção. E quando um texto bíblico menciona uma memória sem explicar, leitores antigos sentem que existe uma história por trás. Assim, surgiram tradições que tentaram contar a história inteira. É aqui que entra o livro de Enoque. Ele não está na maioria dos cânones cristãos atuais, mas foi muito conhecido em épocas antigas e permanece no cânon da Igreja Ortodoxa Etíope. Ele descreve vigilantes, seres enviados para observar, que se desviam, ensinam coisas proibidas e geram uma crise. E mesmo que alguém não aceite Enoque como escritura, o livro serve como documento de como muitos judeus antigos liam Gênesis 6. Isso é histórico. Isso mostra que a leitura celestial não nasceu ontem na internet. Ela é antiga. O ponto central, porém, não é transformar especulação em certeza. O ponto é perceber como o texto bíblico usa o mistério de forma ética. Ele não nos dá um catálogo de monstros. Ele nos dá um aviso sobre decadência. Quando limites caem, o desejo vira senhor. Quando o desejo manda, a justiça some. E quando a justiça some, a terra se enche de violência. Se você quer deixar sua interpretação, faça isso nos comentários. O tema divide pessoas há muito tempo, e o debate
quando é respeitoso, pode ser útil. E agora que vimos as 3 leituras principais, vamos olhar de perto para a tradição que mais expande a história. Chapter 3. Os vigilantes no livro de Enoque. Tradição, nome, memória. O livro de Enoque fala de vigilantes como seres que observam. Eles veem, desejam e escolhem. Essa sequência é importante, porque o texto não descreve um acidente. Ele descreve um processo. Primeiro, olhar. Depois, desejar. Depois, agir. Esse padrão se parece muito com o padrão da queda em Gênesis 3. A serpente sugere. O ser humano vê. O ser humano deseja. O ser humano toma. E o mundo muda. Quando Enoque aplica esse padrão aos vigilantes, ele está dizendo: até mesmo seres altos podem cair quando o desejo passa a mandar. Enoque também dá nomes. Ele lista líderes. Ele organiza o grupo. Ele cria uma espécie de arquivo do céu rebelde. Isso tem um efeito narrativo forte. Quando um texto dá nome, ele transforma o mal em algo concreto. Ele tira o mal do campo do abstrato. Ele diz: isso foi escolha, foi responsabilidade, foi um ato real. E o leitor sente que o mundo antigo era pesado, não apenas moralmente, mas espiritualmente. Segundo essa tradição, os vigilantes ensinam. E aqui está uma ideia decisiva. Conhecimento pode ser bênção, mas também pode ser armadilha. O texto de Enoque descreve artes e técnicas que, por si só, podem ser neutras. Metalurgia, cosméticos, leitura de sinais, fórmulas. Mas o ponto não é a técnica em si. O ponto é o uso. Se uma sociedade cresce em tecnologia sem crescer em caráter, ela cria ferramentas que ampliam o pior lado do coração. Ela cria velocidade sem sabedoria. E quando isso acontece, o mal não é só mal. Ele vira sistema. Há também um elemento de religião nessa tradição. O mundo antigo, nessa leitura, é um mundo em que a força se mistura com o sagrado falso. Os poderosos viram objetos de culto. Os líderes viram mediadores. O povo se acostuma a ver tirania como destino. E quando isso se torna normal, a violência deixa de ser exceção. Ela vira rotina. Se você olhar com cuidado para Gênesis 6, a Bíblia não descreve detalhes, mas descreve um resultado: a terra cheia de violência. Isso encaixa com a ideia de que algo acelerou o colapso. Enoque tenta explicar como isso pode ter acontecido. Ele fala de ensino proibido e de uma descendência anormal. De novo, não estamos obrigados a aceitar tudo como fato histórico para perceber a lógica do alerta. O alerta é simples. Quando o ser humano se entrega a forças que prometem poder rápido, ele perde a capacidade de dizer não. E quando ele perde essa capacidade, ele deixa de ser guardião da vida. Ele vira consumidor de vida. Há uma outra razão pela qual essa tradição ficou forte. Ela tenta responder uma questão teológica difícil. Se Deus ama o mundo, por que o juízo foi tão amplo? Se o dilúvio foi tão total, por que a história bíblica preserva uma nota de mistério antes dele? Para alguns leitores antigos, a resposta era: porque não era apenas muita maldade, era uma ruptura de ordem. Era uma tentativa de distorcer a humanidade de forma profunda. Era uma ameaça ao futuro da promessa. E aqui, nós tocamos numa frase que o texto concorrente explorou bastante. Noé era íntegro em sua geração. Gênesis 6, 9. Essa frase pode ser lida como integridade moral. Pode ser lida como sem culpa em seu caminho. Mas alguns interpretaram como inteiro, não misturado, preservado. Essa leitura se torna mais atraente quando alguém já aceita a ideia de uma mistura contra a ordem. É por isso que o tema puxa outro tema. E quando você puxa um, o outro vem junto. Se você está acompanhando, perceba como a história está ficando mais densa. Primeiro,
um verso breve. Depois, 3 leituras. Depois, uma tradição antiga que amplia. Agora, a próxima camada é o que acontece quando o conhecimento proibido vira cultura. E isso nos leva ao coração do problema, o desejo por poder. Chapter 4. O conhecimento proibido. Quando técnica vira tentação. A Bíblia não diz que conhecimento é inimigo. Provérbios elogia a sabedoria. Os profetas chamam o povo para entender. Jesus ensina. Paulo argumenta. O problema não é aprender. O problema é aprender sem reverência. O problema é usar o que se aprende para dominar e não para servir. Segundo a tradição dos vigilantes, eles deram ao mundo antigo habilidades que ampliaram a violência. Se armas se tornam comuns, conflitos se tornam mais mortais. Se manipulação espiritual se torna moda, medo se torna ferramenta política. Se o corpo vira objeto, pessoas viram mercadoria. E quando você soma essas 3 coisas, você entende por que Gênesis 6 pinta um quadro tão sombrio. Há um detalhe importante em Gênesis 6:11. Ele diz que a terra se corrompeu e se encheu de violência. A palavra violência é concreta. Não é só pensamento ruim. É agressão, é abuso, é sangue. E a corrupção aparece como um processo, não como um evento. Isso sugere que, antes do dilúvio, o mundo já estava há muito tempo descendo uma escada, degrau por degrau, até que o fundo virou normal. Quando textos antigos falam de magia, astrologia e fórmulas, eles não estão falando de entretenimento. Eles estão falando de tentativa humana de controlar o futuro, de controlar o invisível, de ter segurança sem Deus. Isso é um tema bíblico recorrente. Israel consulta ídolos, reis consultam necromantes, profetas denunciam. A tentação é sempre a mesma. Se eu souber o segredo, eu não preciso confiar. Mas a Bíblia insiste. Confiar não é ignorância, é humildade. E sem humildade, o conhecimento vira combustível para orgulho. Então, quando você ouve a expressão conhecimento proibido, não pense primeiro em um livro secreto. Pense em uma disposição do coração. Pense em gente que quer poder sem responsabilidade. Pense em gente que quer resultados sem caráter. Pense em gente que quer atalhos. A Bíblia chama isso de caminho largo. Ele é fácil. Ele dá sensação de controle. E ele termina em destruição. Aqui entra um contraste silencioso com Noé. Enquanto o mundo antigo busca controle, Noé aprende obediência. Enquanto o mundo antigo se diverte com violência, Noé aprende a andar com Deus. E isso cria uma tensão, porque a história bíblica não trata Noé como um super-herói. Trata como um homem que escolhe um caminho diferente quando o caminho da maioria parece irresistível. Há também um tema de tempo. O texto sugere que Deus dá espaço. Ele não julga no primeiro sinal. Ele observa, ele chama, ele espera. Mais tarde, 1 Pedro 3,20 fala da paciência de Deus nos dias de Noé. Isso muda tudo, porque o dilúvio na Bíblia não é um ataque de raiva, é um juízo com aviso. E o aviso tem um propósito: revelar quem quer vida e quem quer apenas continuar sem limites. Se você sente que essa história fala com o mundo de hoje, você não está sozinho. Muitas pessoas leem Gênesis 6 e pensam em tecnologia, em poder, em manipulação, em cultura que celebra o que destrói. A pergunta muda, mas o padrão fica. E o padrão é este: quando o ser humano cria ferramentas maiores do que sua ética, ele perde o controle das ferramentas. E aí, as ferramentas começam a controlar o ser humano. A seguir, nós vamos encarar o nome que aparece como uma sombra: Néfilim. Porque, seja qual for a interpretação, essa palavra funciona como sinal de que algo grande estava acontecendo. E o que vem depois
é a parte que muitos evitam discutir com calma. Chapter 5. Nephilim. Gigantes, heróis, ou sinal de ruptura. Gênesis 6:4 menciona os Nephilim e diz que eram valentes e homens de renome. Isso pode soar como elogio, mas o contexto diz outra coisa. O renome pode ser fama em um mundo corrompido. O poder pode ser força usada para o mal. A Bíblia conhece heróis que não são bons. Ela conhece guerreiros celebrados por violência. Ela conhece reis grandes que são opressores. Então, aqui, o leitor precisa de calma. A palavra pode carregar ambiguidade. Há duas perguntas que dominam essa discussão. Primeira, os Nephilim eram literalmente gigantes? Segunda, eles eram resultado de uma união híbrida? O texto bíblico não explica tudo, mas outras passagens adicionam ecos. Números 13:33 fala de Nefilim na visão dos espias e descreve homens grandes na terra. 1 Samuel 17 fala de Golias como um homem enorme. Deuteronômio 3 fala da cama de Og como algo grande. Existe, sim, uma tradição bíblica de homens de grande estatura em certos lugares e épocas. Mas uma coisa é aceitar que havia homens grandes. Outra é concluir que havia seres meio celestiais. Essa conclusão depende da leitura de Filhos de Deus, e é por isso que tudo fica ligado. Se filhos de Deus são anjos, Nefilim ganham um tom híbrido. Se filhos de Deus são linhagem de Sete ou governantes, Nefilim ganham um tom social, político, militar. Mesmo assim, em qualquer leitura, Nefilim funcionam como símbolo de um mundo dominado pela força. Eles representam o que acontece quando o poder vira rei. E esse é o coração do tema. Porque o dilúvio não cai do céu por capricho. Ele aparece como resposta a um mundo que não protege mais a vida. Há outra ideia que aparece em tradições antigas, a de que os espíritos dos Nefilim mortos se tornam demônios. Essa ideia não está explicitada de forma direta no texto bíblico, mas aparece em algumas leituras que unem Enoque com a forma como os evangelhos descrevem espíritos buscando habitar corpos. É um tema controverso e por isso precisa ser tratado como hipótese interpretativa, não como dogma. Mas a hipótese revela uma intuição. O mal quer permanência. O mal não quer apenas um ato. Ele quer um lugar para ficar. Ele quer casa. Ele quer corpo. Ele quer cultura. Agora, pense na força narrativa disso. Você lê Gênesis 6, e o texto diz que Deus vê a terra cheia de violência. Você lê tradições antigas, e elas descrevem um mundo em que a força domina e a vida vale pouco. Você lê os evangelhos e vê Jesus confrontando espíritos que se recusam a ficar sem corpo. Mesmo que você discorde da ligação direta com Nephilim, a mensagem espiritual é parecida. Há uma guerra pelo coração e pela carne. Há uma disputa pelo que o ser humano vai ser. É por isso que a Bíblia não é um livro de curiosidades antigas. Ela é um livro de escolhas. Ela mostra o que acontece quando o ser humano escolhe vida e o que acontece quando escolhe violência. E ela mostra como Deus lida com um mundo que escolheu o caminho errado por tempo demais. Se você chegou até aqui, deixe um like para apoiar esse tipo de conteúdo mais profundo e compartilhe com alguém que gosta de temas difíceis tratados com calma, porque agora nós vamos olhar para a frase que resume tudo. A terra se corrompeu. E essa frase é mais pesada do que parece. Chapter 6. A terra se corrompeu. Violência, mistura e colapso moral. Gênesis 6 não descreve apenas pecado individual. Ele descreve ambiente. E ambiente tem efeito. Quando uma geração cresce respirando violência, ela aprende violência como linguagem. Quando uma geração cresce vendo abuso como normal, ela chama abuso de direito.
quando uma geração cresce sem reverência, ela chama reverência de fraqueza. A Bíblia usa uma linguagem que parece total. Toda a imaginação dos pensamentos do coração era má continuamente. Isso não quer dizer que cada pessoa fazia mal a cada segundo. Quer dizer que o fluxo da cultura ia para o mal. O caminho mais fácil era o mal. A tendência era o mal. A direção era o mal. E quando uma sociedade chega nesse ponto, o bem vira estranho. O justo vira raro. A consciência vira fraca. E o coração vira duro. O texto concorrente falou de corrupção como algo físico e espiritual. Essa é uma leitura possível em certas tradições, mas mesmo sem entrar em genética, a Bíblia já descreve uma corrupção estrutural. A palavra corrupção na Escritura muitas vezes fala de decomposição, algo que apodrece por dentro. Uma sociedade pode apodrecer sem mudar a aparência. Ela pode ter música, festa, comércio, arquitetura, política, mas por dentro ela pode ter medo, mentira e violência. Aqui, nós tocamos numa ideia que vale para qualquer época. O mal se fortalece quando se torna elegante, quando ele aprende a se vestir bem, quando ele aprende a falar bonito, quando ele aprende a ser normal. Isso é o que torna os dias de Noé tão perigosos. Jesus diz que as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Isso é vida comum. Isso não é ritual satânico público. Isso é rotina. O ponto de Jesus não é condenar casamento. O ponto é mostrar indiferença. Eles viviam como se Deus não fosse real, como se aviso não existisse, como se futuro não viesse. Agora, e pense de novo no lugar do enigma dos filhos de Deus. Se essa passagem descreve uma quebra de limite espiritual, então ela aumenta o senso de gravidade. Se descreve abuso social, então ela aumenta o senso de injustiça. Em ambos os casos, ela reforça a mesma ideia. O mundo antigo cruzou linhas que não deveriam ser cruzadas. E quando linhas caem, vidas caem junto. É aqui que o texto apresenta Noé. Ele não aparece como alguém perfeito. Ele aparece como alguém diferente. E essa diferença é descrita de modo simples. Ele achou graça. Ele andou com Deus. Ele era justo. E ele era íntegro em sua geração. A graça vem antes. Noé não conquista Deus. Ele encontra favor. Ele recebe uma oportunidade. E ele responde com obediência. Essa é uma das mensagens mais silenciosas e mais fortes do relato. Deus não procura um planeta perfeito para salvar. Ele procura um caminho aberto para recomeçar. Ele não salva porque o mundo merece. Ele salva porque a história da promessa não termina com a violência. E agora, a pergunta muda. Não é mais quem eram os outros. É, por que Noé? O que significa ser íntegro em uma geração torta? O que significa andar com Deus quando o mundo anda contra Deus? O próximo capítulo é sobre isso, e ele é o ponto onde a história começa a virar. Chapter 7. Noé, íntegro em sua geração. O que isso pode significar? Gênesis 6:9 diz que Noé era justo e íntegro, e que andava com Deus. A frase andava com Deus é a mesma ideia usada para Enoque em Gênesis 5. Isso sugere um tipo de vida. Não é só fé em um momento. É caminhada. É rotina. É direção. Quando o texto chama Noé de íntegro, ele pode estar falando de integridade moral. Integridade é ser inteiro por dentro. É não viver dividido. É não ter uma máscara para o público e outra para o quarto. Em um mundo onde o mal vira norma, integridade vira resistência. Mas há também outra leitura, como você viu no roteiro concorrente. Íntegro em sua geração pode soar como preservado, não misturado. Alguns leitores antigos pensaram em linhagem. Eles pensaram em preservação. Eles pensaram na promessa de Gênesis 3:15, a ideia de uma descendência
por meio da qual viria a redenção. E nessa visão, Noé seria um ponto de continuidade, um fio que não se rompeu. Mesmo que alguém rejeite a leitura genética, a leitura histórica continua forte. Noé preserva a memória de Deus quando todo o resto esquece. Isso é preservação. Noé preserva a confiança quando todo o resto ri. Isso é preservação. Noé preserva a obediência quando todo o resto negocia limites. E isso é preservação. Aqui está o que quase ninguém quer ouvir. Noé viveu anos sendo minoria. E a Bíblia não romantiza isso. A Bíblia não diz que foi fácil. Ela mostra que foi necessário. A obediência, muitas vezes, é lenta. Ela envolve construir algo que ninguém entende. Envolve repetir o mesmo ato fiel, enquanto outros repetem o mesmo ato de desprezo. A tradição cristã, em 2 Pedro 2, 5, chama Noé de pregoeiro da justiça. Isso sugere que ele não ficou calado. Ele não apenas construiu, ele falou, ele avisou. E isso torna a história ainda mais trágica, porque o juízo vem depois de aviso. E quando o aviso é ignorado, o coração endurece ainda mais. Existe um detalhe importante. Deus dá tempo. Gênesis 6:3 fala de 120 anos. Há debate sobre como entender isso, mas, em muitas leituras, é um período de paciência antes do juízo. Isso mostra que Deus não tem prazer em destruir. Ele espera, ele chama, ele dá espaço para a mudança. E aqui, nós vemos uma tensão que atravessa a Bíblia inteira: misericórdia e justiça. Misericórdia sem justiça vira permissão para o mal. Justiça sem misericórdia vira desespero. Em Noé, as duas se encontram. Deus preserva um remanescente, mas também limpa um mundo que se tornou violento demais para continuar. Se você está ouvindo essa história como um documentário, você sente o peso. Porque quando Deus decide agir, o ato é grande. E isso leva à arca. A arca não é só madeira. Ela é um sinal. Ela é um aviso em forma física. Ela é uma mensagem que se vê de longe. Há um caminho de escape. E, ao mesmo tempo, ela é um limite. A porta não fica aberta para sempre. No próximo capítulo, vamos entrar no tempo da paciência, na construção e no tipo de fé que trabalha com as mãos, porque é aí que o texto bíblico fica assustadoramente atual. Chapter 8. A Arca e o Tempo da Paciência. Julgamento anunciado. A arca aparece no relato como uma ordem clara em meio ao caos. Deus dá medidas, dá instruções, dá um propósito. E isso é significativo. Em um mundo desordenado, Deus cria um espaço de ordem. Em um mundo que destrói vida, Deus cria um espaço que preserva a vida. A arca também funciona como um convite silencioso. Ela não é feita escondida. Ela é grande. Ela demora. Ela chama a atenção. E segundo a tradição, Noé prega enquanto constrói. Isso significa que as pessoas não foram pegas sem aviso. Elas viram. Elas ouviram. Elas tiveram tempo para pensar. Mas o tempo, quando é desprezado, vira acusação. Há um erro comum ao ler essa história. Muita gente imagina o dilúvio como uma explosão repentina de raiva divina. Mas o texto sugere algo mais lento. Deus observa, Deus se entristece, Deus decide, Deus anuncia, Deus dá espaço, e só então o juízo vem. Isso nos ensina algo sobre o caráter de Deus que aparece em toda a Bíblia. Deus não é instável, Ele é paciente, e a paciência não é fraqueza. Paciência é força que se segura. Mas ela não é infinita no sentido de permitir que o mal consuma tudo. Chega um ponto em que, para proteger o bem, o mal precisa ser contido. Quando o relato diz que Deus se entristeceu em seu coração, ele não está dizendo que Deus errou ao criar. Ele está descrevendo dor. A Bíblia não tem medo de dizer que o mal dói. E isso é algo que muita gente esquece. O juízo
não nasce de capricho. Ele nasce do amor que se recusa a chamar violência de normal. E então vem o momento da porta. Gênesis 7 diz que Deus fechou a porta. Isso é um detalhe pequeno, mas muda tudo. Porque a salvação não é controlada por Noé. Ele não escolhe quem entra. Ele obedece. Deus governa. E quando Deus fecha, a história entra numa fase sem volta. Há uma verdade difícil aqui. Muitas pessoas querem uma fé sem decisão. Querem um Deus que sempre adia. Querem uma porta que nunca fecha. Mas o relato de Noé diz que o tempo de escolha existe. E quando ele passa, ele passa. Se você quer continuar vendo temas bíblicos tratados desse jeito, inscreva-se no canal e acompanhe. Nem todo conteúdo precisa ser rápido. Algumas histórias pedem silêncio e tempo, e essa é uma delas. Agora, nós vamos entrar no dilúvio. E quando entramos, a narrativa muda de tom. Porque o mundo antigo termina não com gritos descritos em detalhes, mas com uma simplicidade que assusta. A Bíblia não faz espetáculo, ela registra o fato, e isso torna o fato ainda mais pesado. Chapter 9. O dilúvio, o mundo antigo, termina em silêncio. Quando o dilúvio começa, a Bíblia descreve fontes da grande profundidade e janelas do céu. É linguagem que mistura imagens do mundo natural com linguagem teológica. A terra se abre, o céu se abre. É como se o mundo voltasse ao caos de antes da criação ordenada. Em Gênesis 1, Deus separa águas. Agora, as separações se desfazem. Isso comunica uma ideia. Quando a ordem é rejeitada, o caos volta. O relato não foca em cenas de terror. Ele foca em cronologia, em movimento, em persistência das águas. Isso não é frieza, é gravidade. Às vezes, as coisas mais sérias são ditas com poucas palavras. E aqui, a arca se torna uma ilha em meio ao juízo. O mundo antigo desaparece. E a Bíblia nos obriga a perguntar: por que o mundo mereceu isso? A resposta é repetida: violência, corrupção, rejeição persistente. E em leituras que conectam com Gênesis 6, ruptura de limites profundos. O dilúvio é também um tipo de reinício. Mas não é um reinício inocente. Não é como apertar um botão e fingir que nada aconteceu. O reinício carrega cicatrizes. O novo mundo nasce com memória. E isso é essencial, porque a Bíblia não quer que você esqueça o custo do mal. Há um detalhe que poucos percebem. O relato mostra que o juízo é total, mas também mostra que Deus lembra. Gênesis 8. 1 diz que Deus se lembrou de Noé. Isso não quer dizer que Deus esqueceu e depois recordou como um humano distraído. Quer dizer que Deus voltou seu cuidado para cumprir a promessa. É uma forma bíblica de dizer: a salvação não está abandonada no meio das águas. Quando as águas começam a baixar, o texto dá sinais simples: um repouso, depois montes aparecendo, depois aves. Isso cria um ritmo. Depois do caos, pequenos sinais de ordem reaparecem. E isso é uma mensagem para qualquer pessoa que já viveu um tipo de dilúvio pessoal. Depois do caos, o recomeço não vem como espetáculo. Vem como sinais pequenos e repetidos. Mas o que realmente muda quando o mundo recomeça? O próximo capítulo vai tratar disso. Porque, depois do dilúvio, a Bíblia descreve limites novos, alianças e mudanças que transformam o modo como a humanidade vive. E o que parece apenas história antiga começa a soar como diagnóstico do ser humano. Chapter 10. Depois das águas. Mudanças, limites e um novo começo. Depois que Noé sai da arca, a primeira resposta dele é adoração. Isso é importante. Antes de plantar, antes de construir casa, antes de organizar, ele reconhece Deus. Em um mundo que acabou de ser limpo pelo juízo, a gratidão aparece como fundamento do novo começo. Então, Deus faz uma aliança. A aliança
inclui a promessa de não destruir novamente toda a carne por água, e inclui um sinal no céu. A Bíblia fala da fidelidade de Deus, mesmo sabendo que o coração humano ainda é frágil, porque o dilúvio não apaga a tendência do ser humano ao pecado. Ele remove um mundo que chegou ao extremo, mas a raiz do problema ainda precisa de redenção mais profunda. O texto também sugere mudanças na vida humana. A vida começa a encurtar ao longo das gerações. A relação com a terra muda. O medo entre seres humanos e animais é mencionado. E há instruções sobre o valor do sangue, o valor da vida. Isso mostra que o novo mundo precisa de limites mais claros para conter a violência. Há também a questão do governo e da justiça. A Bíblia descreve a responsabilidade humana de lidar com homicídio e violência. Isso não é licença para a brutalidade. É um reconhecimento de que a vida precisa ser protegida em uma sociedade que conhece o mal. Depois do dilúvio, o mundo não vira paraíso. Ele vira campo de reconstrução. E é aqui que uma pergunta antiga volta. Se o dilúvio foi tão total, por que ainda aparecem figuras gigantes depois? Alguns leitores usam isso como argumento para uma segunda onda de corrupção. Outros dizem que são apenas homens altos, dentro da variação humana. Outros tentam ligar a tradições de linhagens e povos na terra de Canaã. A Bíblia menciona Anaquins, Refaíns e outras descrições que soam como povos temidos. Mas ela não oferece um tratado sobre biologia. Ela oferece uma história de conflitos e de promessa. O ponto teológico permanece. A guerra entre justiça e violência continua. E é por isso que a história de Noé não resolve tudo. Ela prepara o terreno para Abraão, para Israel, para o Messias. Ela prepara a linha que vai levar até Cristo. E então, de forma surpreendente, ecos desse tema voltam no Novo Testamento. Judas fala de anjos que não guardaram seu estado. 2 Pedro fala de anjos lançados em prisões. E Jesus fala dos dias de Noé como paralelo. Essas referências não são acidentais. Elas mostram que o enigma de Gênesis 6 não ficou preso no passado. Ele continuou sendo lido como sinal de um tipo de rebelião que Deus não ignora. No próximo capítulo, vamos entrar nessas referências. E o texto fica ainda mais interessante, porque ele mostra como os primeiros cristãos entendiam o peso daquele mundo antigo. Chapter 11. Ecos no Novo Testamento. Judas, Pedro e as prisões. O Novo Testamento não dá muitos detalhes sobre o mundo pré-diluviano, mas dá pistas fortes. Judas 1,6 fala de anjos que não guardaram seu estado original e foram guardados em prisões para o juízo. 2 Pedro 2,4 fala de anjos que pecaram e foram lançados em cadeias de trevas. E logo em seguida, 2 de Pedro menciona o dilúvio e Noé. Essa proximidade cria uma associação. Ela sugere que, para Pedro, existe uma ligação entre pecado angelical e o tempo do dilúvio. Isso não encerra a discussão sobre Gênesis 6, mas torna a leitura celestial mais plausível para alguns. Porque agora não é só Enoque, é também um eco apostólico. Ainda assim, é preciso cuidado. A Judas e Pedro podem estar se referindo a uma tradição comum sem detalhar tudo. Eles podem estar usando uma memória para ensinar um ponto moral. Deus julga rebelião. Deus não ignora abuso de ordem. Deus protege o justo. Deus sabe salvar. E aqui há outro eco. 1 Pedro 3 fala da paciência de Deus nos dias de Noé e menciona Cristo proclamando algo aos espíritos em prisão. Esse texto é debatido há muito tempo. Algumas interpretações dizem que Cristo proclamou vitória. Outras dizem que é linguagem simbólica. Mas, novamente, o efeito narrativo é claro.
O mundo antigo não é só histórico. Ele é palco de uma realidade espiritual maior. Quando você coloca isso ao lado do ensino de Jesus sobre espíritos e expulsões, a ideia de um conflito espiritual fica ainda mais firme. A Bíblia não apresenta o mundo como apenas matéria. Ela apresenta o mundo como história com dimensão invisível. E quando alguém tenta reduzir tudo ao visível, perde metade do drama bíblico. Mas qual é o propósito de lembrar isso? Não é criar uma caça a segredos, é criar sobriedade. Judas e Pedro usam esses exemplos para alertar igrejas. Eles falam de falsos mestres, de corrupção, de desejo sem freio. Eles dizem: olhem o que aconteceu quando limites foram rejeitados. Isso significa que o tema dos dias de Noé vira ferramenta pastoral, vira chamado à vigilância moral e espiritual. E agora, finalmente, chegamos à frase de Jesus: como foi nos dias de Noé, assim será. Ele não diz isso para te fazer colecionar teorias. Ele diz isso para te acordar para um padrão de indiferença, um padrão de normalização do mal, um padrão de vida comum vivida sem Deus, até o dia em que a realidade bate à porta. O último capítulo vai fechar a narrativa com esse aviso e com esperança, porque na Bíblia, aviso sem esperança vira desespero, e esperança sem aviso vira ilusão. Jesus não oferece ilusão, ele oferece um caminho. Chapter 12. Como foi nos dias de Noé. O aviso e a esperança. Quando Jesus diz que a vinda do Filho do Homem terá um paralelo com os dias de Noé, ele descreve pessoas vivendo rotina, comendo, bebendo, casando. Isso é o choque real. Não é que todos estavam fazendo rituais estranhos o tempo todo. É que viviam como se nada importasse além do agora. Eles estavam anestesiados. Esse é o ponto mais duro da história. A violência do mundo antigo é terrível, mas a indiferença é o que torna o juízo inevitável, porque indiferença é a forma mais calma de rejeição. Ela não grita, ela só segue. E quando ela segue por tempo demais, ela empurra toda uma cultura para o mesmo abismo. Então, o que fazer com isso hoje? Primeiro, aprender a ler com humildade. Gênesis 6 é misterioso por um motivo. Ele nos lembra que não controlamos tudo. Segundo, aprender a separar o texto do que é tradição e do que é interpretação. A fé madura não tem medo de dizer: a Bíblia diz isso, a tradição sugere aquilo, e aqui há debate. Isso não enfraquece a fé, isso fortalece a honestidade. Terceiro, e mais importante, aprender o chamado de Noé. Noé não vence o mundo com força. Ele vence com fidelidade. Ele constrói o que Deus manda. Ele anda com Deus. Ele persevera. E quando o tempo do juízo chega, ele não está pronto porque foi mais esperto. Ele está pronto porque foi fiel. E aqui está a esperança cristã. A arca é uma história antiga, mas ela aponta para uma realidade maior. Deus provê refúgio. O refúgio não é um truque, não é um atalho, é uma aliança. No Novo Testamento, a salvação está ligada a Cristo. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é o lugar seguro quando o mundo treme. Se você leu até aqui e sente que essa história mexe com você, compartilhe com alguém que precisa de esperança com sobriedade. Não é uma história para entretenimento, é uma história para exame. E o exame é simples. Em que direção eu ando? Com Deus ou contra Deus? Em reverência ou em indiferença? Em limites saudáveis ou em desejos que mandam? O mundo antigo ignorou um homem construindo uma arca por anos. Ele ignorou um aviso em forma de madeira. E quando a realidade chegou, era tarde. Jesus usa isso não para assustar, mas para dizer: não viva anestesiado. Não chame o mal de normal. Não trate o tempo como infinito. A paciência de Deus existe,
mas ela não é uma desculpa para adiar eternamente. E ainda assim, a última palavra não é água. A última palavra é promessa. Deus não abandonou o mundo depois do dilúvio. Ele chamou Abraão. Ele formou um povo. Ele enviou profetas. E na plenitude do tempo, enviou Cristo. Isso significa que, mesmo quando a Bíblia fala de juízo, ela está apontando para a restauração. Ela não termina em destruição. Ela termina em novo céu e nova terra. E quando entendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa.